Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ed, sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo. E hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui para vocês, eu espero que vocês gostem. Se gostar, já deixa aqui aquele like para mim, que ajuda bastante a gente aqui no canal. E essa suculenta foi aquela que eu mostrei para vocês, que eu ia fazer o transplante dela, trocar nela de vaso. Na verdade eu não troquei ela de vaso, eu só troquei mesmo de substrato. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Observe, gente, ó, que quando eu fiz esse vasinho aí, eu coloquei um pedacinho de manta de bidim. Hoje eu não uso mais, tá? Porque eu acho que ela segura bastante a água. E pra gente que cuida de suculenta, isso não é muito conveniente, né? Então aí eu vou mostrar pra você como que eu fiz o replante. E aí, se você gostar, deixa aqui aquele like, tá? Já pedi, né, gente? Então é isso. Essa suculenta, ela tava assim, apresentando bastante desidratação. Tava regando, mas não tava. Eu tava vendo que ela não tava muito absorvendo a água, né? De forma adequada. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz isso com a outra, né? Com aquela milote que eu mostrei pra vocês a semana passada. E aí eu resolvi fazer com essas aí também. Então, gente, a gente tem que ter esse olhar, né? Pra essas suculentas. Porque às vezes a gente faz um vasinho e aí pensa que tem que demorar um ano e meio pra mexer. Mas essa daí não tem tanto tempo assim que eu fiz, só que eu coloquei muita drenagem, né? Como vocês podem ver, e ela cresceu muito rápido, gente. Então, o substrato que ela estava, não estava sendo mais suficiente para ela. Ela cresceu bastante, então a quantidade de substrato que ela estava era muito pouquinho. Então, aí a gente está retirando todo o substrato. Aí você pode observar, ó, na verdade não tem muito como ver, né? Mas eu observei que era somente aquele substrato que eu sempre falo aqui, né? Flores e folhagens, tá? Mais carvão, tá? Então tinha bastante carvão aí, carvão com pedaços bem grandes mesmo. Então, você vê que as raízes dela estão bem saudáveis, tá? Tô até cortando um pouco aí. E as raízes, gente, que tava bem perto aí do caule, elas estavam com bastante, assim, são aqueles pelos absorventes, onde, ó, tá vendo? Esses daí, ó. São aqueles pelos absorventes onde a suculenta se alimenta. Mas você vê que as raízes, né, as raízes de sustentação estavam bem maiores. Então, ela estava bem assim, bem firme mesmo, mas estava precisando ser trocada, né? Agora eu vou colocar só um pouquinho de drenagem, não vou usar a mesma quantidade que eu usei antes, porque eu usei quase metade do vaso. Então, foi isso que eu acho que ela cresceu tanto, que ela sugou tudo de alimento, viu? O substrato que tava aí já não serve mesmo, tá bem assim, bem desidratado, bem feinho mesmo. Não tem praticamente nada, né? Vocês viram aí que só saiu raiz. Tudo que saiu foi raiz. Se saiu aí um copo desse de substrato, foi muito. Então aí eu tô repondo, né, um substrato novinho pra ela. Mas esse substrato que eu tô usando aí, gente, é um substrato que eu reaproveitei de outras suculentas, tá? Como ela é uma suculenta de fácil cultivo, então não precisa ser aquele substrato novinho que a gente faz na hora. Eu tô usando um que eu já usei, que eu já peguei de outras, tá? Aí o que foi que eu fiz nesse substrato? Já tenho aí no canal mostrando. Eu coloquei um pouquinho mais de carvão, coloquei um pouquinho mais da terra, né? Daquelas folhas e folhagens, para ela dar um pouquinho mais de vida, né? E coloquei um pouquinho de terra de atomácea dentro do substrato, tá? Para que ele fique com um pouco mais de vitamina, né? E aí plantei normalmente, gente. Tô colocando aí um pedacinho de carvão para segurar, né? Dar uma sustentabilidade aí nessa parte aí que tá um pendente. E já vou colocar um pouco de adubo, gente, que é o que eu faço aqui, tá? Quando eu faço um replante assim, eu já uso o adubo direto. E aí, hoje à tarde, nesse dia mesmo, né? Não hoje, né? Nesse dia mesmo que eu fiz aí esse replante, eu já reguei também, tá? Eu esperei até a tarde. Como essa suculenta é muito fácil cultivo, e eu fiz o corte, mas ela tava bem sequinha mesmo, então eu percebi que não ia ter problema nenhum, eu já reguei, tá, pessoal? Mas aí, se você tem problema, porque tem bastante pessoas que, se fosse uma echeveria, eu não faria isso, tá? As echeverias eu fico mais com o pé atrás com elas, porque elas são muito fáceis de fungar, e aí você acaba perdendo a suculenta, tá? Uma suculenta dessa de super fácil cultivo como essa então não vou ter esse problema. Então aí, ó, tá replantada, agora mesmo é só esperar, dar bastante, né, regar ela novamente, começar a regar ela novamente, para que as novas raízes se adaptam aí e voltam a crescer novamente. Eu imagino que esse vasinho vai ficar enorme, porque essa suculenta é maravilhosa.
É uma suculenta que você pode cultivar à meia sombra, que não tem problema nenhum. Meia sombra tomando sol da manhã, tá, gente? Ou mesmo o sol da tarde, para que ela fique um pouco mais colorida. E aí eu também tenho essa aí com o mesmo problema. Quando eu replantei, essa suculenta não estava tão grande quanto está agora. Então era um vasinho ideal, né? Com aquelas proporções que a gente fala, né? Sempre 2 dedinhos, né? Da borda do vaso. Então tava tudo tranquilo, mas como ele cresceu muito, vocês vão ver aí agora, depois que eu tirar daí de dentro, vocês vão ver que ela tá com as raízes super compactadas. Então acaba prejudicando a suculenta. Quando você começa a ver que as partes de baixo tá muito desidratada, por mais que você rega e tá muito desidratada, alguma coisa tem, né, gente? Então a gente tem que dar uma olhada nas raízes. E aí no meu caso não foi problema nas raízes. Graças a Deus eu quase não tenho problema com as raízes aqui das minhas suculentas. Esse substrato que a gente usa aqui é muito bom mesmo. Me adaptei muito com ele. E é muito difícil, assim, inclusive uma vez eu falei que eu ia trocar, né? Mas não tem como, gente. Você não pode trocar, né, naquilo que tá dando certo, né? Então, olha só para você ver. Olha o tanto de raízes aí. Ela estava perfeita, somente que o vasinho estava pequeno. Então aí a gente vai tirar um pouco desse substrato, fazer igual fez com a outra, né? Para que a gente possa colocar um substrato novinho nela e ela poder se absorver melhor, né, os novos nutrientes. Então essa aí é uma Jet Beans. Aquela outra eu não falei o nome, mas é a Berhart. Eu vou deixar tudo aqui nos vídeos, o nominho, para que você possa tirar um print, né, e colocar aí na sua também, tá bom? Então aí, ó, fiz da mesma forma. Esse vasinho é um vasinho um pouquinho mais longo, tá vendo? Muitas vezes não precisa ser um vaso grande, pode ser longo, né? Por isso que eu uso bastante vasinhos de iogurte, vasinhos de PET, né, de refrigerante, que dá muito certo. Quando vocês precisam usar, né, uma suculenta que tenha mais raiz, com mais profundidade, dá muito certo, assim, fazer esse tipo de vasinho, tá vendo? Esse é um vasinho tamanho 14, gente. Ele é ótimo e a profundidade dele é bem alta, então dá pra você fazer uma pequena drenagem nele. E esse daí, ó, ele vai ter muito espaço para poder crescer as novas raízes. E olha que lindeza. É uma suculenta lindíssima, gente. Ela fica bem pretinha assim, ó, tá vendo? Bem escurinha. Quando tá no sol. A minha aqui tá um pouquinho esverdeada. A minha fica embaixo do telhado transparente, né? Mas você pode observar que tá bem bonita. Ela só tava mesmo ficando com a parte de baixo, né? Com essa partinha de baixo mais desidratada. Então a gente tem que ficar com o olhar, né? Nesse sentido. Porque muitas pessoas têm dúvida na hora da gente trocar de vaso, né? Então é isso, gente. Se você viu, tem 6 meses que você fez a suculenta, mas aí ela já cresceu tanto, que é o caso das minhas. O substrato é tão bom que elas começam a botar raiz, que isso é maravilhoso, porque são as raízes que dá comida, né, para nossa plantinha. Então aí coloca muitas raízes e aí começa a ficar, né, você percebe que já fica sem espaço. Então, o legal é isso. Então, por isso que é uma dica também para você, né? Porque às vezes você fala bem assim, minha suculenta não fica bonita. Suculenta é isso, gente. A gente tem que estar sempre olhando, né? Mudando de substrato. Você pode ver que eu tô sempre com os vasinhos bem bonitinhos aqui, porque quando eu vejo que tá desse jeito, eu não fico esperando um ano e meio para poder trocar. Igual eu vejo muitas pessoas falando, tem que trocar daqui um ano. Não, a gente simplesmente vai lá e faz o que precisa, né? Tá vendo? Eu vou começar a fazer uns vídeos, fazer uns replantes nas suculentas que já tem essa mesma quantidade de tempo. De vez em outra, a gente tem que estar sempre fazendo isso aí, tá? Então, se quer ter suculentas bonitas, quer ter suculentas bem assim, fofinhas, gordinhas, a gente tem que estar sempre fazendo isso, tá? E vocês me desculpem o cenário aí atrás, ó, tem vassoura, tem um monte de bloco. É que a gente está construindo aqui atrás, né? Fazendo uma varanda aqui, né? Uma área de lazer. E aí tem as coisas tudo ali do lado, tá, gente? Desculpa, porque eu nem observei, né, que ia ficar aparecendo isso aí. Mas também, né, não custa mostrar a realidade que é, né? Então é isso, gente. Ó, eu espero que você tá gostando do vídeo. Se você tá gostando do vídeo, tem alguma dúvida, deixa aqui pra gente. Então você viu, eu coloquei um pouquinho só de drenagem. Eu não uso mais manta de bidim, tá, gente? Porque isso eu acho que não foi bom para as minhas suculentas. Tive muitas suculentas que fungou por conta disso. Um tempo atrás, já tem bastante tempo que eu não uso. Então você imagina, né? Nesse vasinho, você viu que não tinha manta, né?
Já no primeiro lá, que é uma suculenta que já tinha mais tempo, que já tava naquele vaso, então já tinha manta. Então eu não uso mais, tá? Pode ser qualquer vasinho, pode ter o buraco que for, eu não uso mais. E aí eu tô mostrando aí, gente, olha que eu fiz também umas decapitaçõezinhas aqui no meu berçário, porque aquele dia eu mostrei o berçário para vocês e não comentei, né? Eu tô deixando aí nesse cantinho até eu terminar de fazer lá a parte, né, que tô fazendo a cobertura lá pra parte do viveiro, né? Que são as suculentas de venda. Então a gente tá fazendo a cobertura, só que o moço que tá fazendo aqui para mim tá me enrolando um pouco. Então aí tá demorando um pouco para eu poder terminar e fazer, tá? E aí o que tá acontecendo? As suculentas estão ficando aí na sombra, como eu mostrei para vocês, né? E aí elas não estão gostando muito não, gente. Suculenta gosta de sol. E aí tem algumas, são as Lovely Rose, essas aí que eu tô tirando, tá vendo? Elas estão um pouquinho estioladas, então eu tô fazendo a decapitação nelas. Tô fazendo a decapitação no berçário, tá, gente? Pra você ter ideia, mais ou menos. Então aí eu tô fazendo as decapitaçõezinhas dela. E fiz também daquela Graptoveria, que é o... Eu esqueci o nominho dela agora, depois eu deixo aqui pra vocês, porque senão vai terminar o vídeo e eu não termino de falar com vocês. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um vasinho novo, né? E vou deixar elas aí mesmo. Os caulezinhos aí mesmo, no mesmo localzinho onde tá, pra ver se dá mais algumas mudinhas. E aí eu vim atualizando vocês, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo super simples, né? Tô um pouco sem criatividade. Desculpa, gente, é brincadeira. É que a gente tá com um pouquinho de meio corrida aqui com outras coisas. Então eu fiz esse vídeo bem rapidinho. Como eu tava fazendo esse replante aí, eu quis mostrar pra vocês. Aí vocês também já dão uma acompanhada aí do nosso trabalho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra mim, se inscreve aqui no canal. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.